Olá, alunos da M13. Nas duas últimas semanas, nós realizamos uma revisão da parte teórica do concreto armado. E agora nós veremos um exemplo de cálculo da armadura de flexão de uma viga. Já fiz um exemplo parecido em sala de aula, utilizando equações. Eu vou fazer também esse exemplo utilizando tabelas, que é uma forma mais prática para se resolver esse tipo de problema. O exercício traz aqui uma carga de 6,1 kN, vão de 4 metros, FCK de 20 e cobrimento de 2, uma viga biapoiada. Então, a primeira coisa, para se começar a resolver o problema, é encontrar os esforços e as dimensões da viga. Nesse exemplo não foi fornecido, que é mais próximo da realidade. Você que deverá definir a altura e largura da viga. A primeira coisa é o esforço. Para uma viga biapoiada, a fórmula que é L2/8, que é a carga 6,1, L é o vão 4, ao quadrado dividido por 8, eu tenho o valor do meu momento característico 12,2 kN por metro. É o valor do momento máximo no meio da viga, para uma viga biapoiada. Então já tem o esforço, que é o momento característico, e agora eu vou fazer o pré-dimensionamento dessa viga. Para uma viga bem simples, o pré-dimensionamento, eu pego o vão, que é 4 metros, e divido por 10. Então, para o pré-dimensionamento, a minha altura estimada é 40 centímetros. Já a largura eu preciso adotar de acordo com a espessura da parede, e para o nosso caso eu vou adotar um valor de 14 centímetros. Então, eu tenho a largura de 14 e a altura de 40. Para os cálculos, eu vou precisar da minha altura útil, que é o meu D, a distância da face superior do concreto até o eixo da armadura. Para encontrar esse valor, eu vou reduzir a minha altura total menos metade do diâmetro da barra. Esse diâmetro nós não sabemos qual que é, então vou adotar um valor de 1 centímetro, que é uma barra muito utilizada. Pode sempre adotar esse valor, então vai ser sempre a altura menos meio, menos o cobrimento, que foi fornecido, que é 2. O cobrimento é a distância da face inferior da barra até a face do concreto. Então, meu D, para o nosso caso aqui, deu 37,5 centímetros. A partir daí, eu começo a trabalhar a equação para encontrar o cálculo da posição da linha neutra. Então, meu x, que é a posição da linha neutra, é o valor que eu estou procurando. O MD eu tenho, eu acabei de encontrar, que é o meu momento característico, vezes 1,4 eu tenho o meu MD. O x é o que eu quero encontrar, que é a posição da linha neutra. O B é o valor da minha largura, eu adotei de 14. Então, vou colocar aqui em metro. O D acabamos de calcular também em metro. E o meu FCD é o FCK, que foi fornecido de 20 MPa, vezes 10 a terceira, para transformar para kN, dividido por 1,4, que é o coeficiente de minoração do concreto, porque na fórmula está FCD. Então, tenho que dividir por 1,4. Trabalhando essa equação, eu encontro uma equação do segundo grau. Eu vou obter duas respostas. Então, analisando, eu vejo que uma das respostas é fisicamente impossível, porque está me dizendo que a posição da linha neutra, a parte comprimida da viga, é maior do que a própria altura da viga. Minha viga só tem 40. Então, a solução aqui seria que a posição da linha neutra para essa viga é 0,035, 3 centímetros e meio. Então, vou utilizar esse valor para continuar o problema. O próximo passo é verificar o domínio. Então, vejo se a posição da linha neutra se enquadra dentro do domínio 2 ou 3. Se for maior do que esse valor, quer dizer que está no 4, então não posso continuar. Para o nosso caso, x é 3,5, é menor do que esse valor 0,097, que seria o 0,259 vezes o D, que é a minha altura útil. Então, verificando aqui, atende à primeira condição, então está no domínio 2.
eu posso continuar. Próximo passo é o cálculo do braço de alavanca, que seria o Z. É o meu D, altura útil, 0,375 menos 0,4 da fórmula vezes x, que nós encontramos. Então, tenho o meu Z, 0,361 metros. O próximo passo já é o cálculo da armadura. Tem uma fórmula que é o momento de projeto dividido pelo Z vezes FYD. Quem que é o meu momento? É o momento característico vezes 1,4. O Z acabamos de encontrar. E o FYD é sempre fixo, que é o valor da resistência do aço, que é 500 MPa vezes 10 a terceira, para transformar para quilonewton, dividido pelo coeficiente de minoração, 1,15. Para o aço é um pouquinho menor do que o do concreto. Esse último valor de 10 a quarta é para transformar a unidade e encontrar a área de aço com a unidade mais usual, que é centímetros quadrados. Então, a resposta desse problema aqui é 1,09 centímetros quadrados. Só falta verificar se essa armadura é maior do que a mínima e menor do que a máxima exigida por norma. Então, o último passo é verificar a minha armadura mínima. Como que eu calculo? É o ρ mínimo, que é encontrado nessa tabela, vezes a área de aço, de concreto, que é o B, a largura, vezes a altura. Para o nosso caso, o FCK é 20, então o ρ mínimo é dado por 0,15%, colocando aqui na fórmula 0,15% vezes o B, que é 14, vezes a altura, que é H, eu tenho um valor aqui de 0,84 da minha armadura mínima. Já a minha armadura máxima, o valor é fixo, 0,04 vezes a área de concreto, que é B vezes H. Então, eu tenho a armadura mínima 0,84 e a máxima 22,4. A armadura que encontramos, que era 1,09, é maior do que a mínima, menor do que a máxima, então é a armadura que iremos adotar. Se esse valor fosse menor do que a minha mínima, eu adotaria a armadura mínima. Então, essa é a solução, e o que fizemos agora foi encontrar esse valor através das equações. Vou mostrar rapidamente uma segunda forma, que é o que eu vou utilizar no exemplo 2 e 3, que é fazer esse mesmo processo, só que através de tabelas. Então, a solução começa da mesma forma, encontrando o momento, fazendo o pré-dimensionamento da altura da viga, e no terceiro passo, em vez de usar as equações, eu vou usar um coeficiente para utilizar a minha tabela. Só que esse coeficiente tem uma unidade específica para ser utilizado. Então, aqui eu vou usar o meu B, a fórmula é B vezes D ao quadrado dividido por MD. O meu B eu vou usar em metro, nesse caso, e o D em centímetro. Por que essa diferença de unidade? Porque eu preciso do meu Kc em centímetros quadrados por quilonewton. Utilizando dessa forma, o resultado já vai sair na unidade que eu preciso. Então, tenho B 0,14 em metro, vezes D centímetros, 37,5 ao quadrado, dividido por MD, que é 12,2 vezes 1,4, característico vezes o coeficiente de segurança. Então, eu encontrei o valor de Kc, 11,5. O que eu faço com esse valor? Eu tenho uma tabela para auxiliar, onde, de acordo com o FCK, eu procuro o valor que eu acabei de determinar, o valor do Kc. Para o nosso caso, que eu tenho um FCK de 20 MPa, eu vou procurar nessa coluna o valor que eu acabei de calcular. O valor que nós calculamos foi 11,5, então eu vou procurar 11,5 aqui. Então, está entre a quarta e a quinta linha, para o FCK 20. Eu posso adotar sempre o valor mais abaixo, que seria o 10,7, seria o pior caso. E aí eu já sei qual que é o domínio. É só
olhar na mesma linha, no final dela aqui, a última coluna é o meu domínio 2 ou 3. Então, eu já sei que essa viga está no domínio 2. Para encontrar a área de aço, como está no domínio 2, eu posso continuar. Então, eu vou olhar para o meu CA50, sempre CA50, que é o tipo de aço que utilizamos. Eu vou encontrar na mesma linha aqui qual que é o valor do KS, 0,024 para o nosso caso. Para que eu preciso desse valor? Com o valor do KS, eu vou utilizar para calcular a minha área de aço. Eu já sei que está no domínio 2, ok? Através da tabela, com esse valor de KC e sabendo o FCK, eu encontrei o meu KS. E aí eu tenho a forma KS vezes MD dividido por D. Então, utilizando aqui os valores do nosso problema, o MD 12,2 vezes 1,4 e o meu D 0,375, eu já encontro aqui o valor da área de aço 1,09. Um pouco mais rápido utilizando as tabelas, mas eu posso também utilizar as equações, que o resultado vai ser o mesmo. Então, o último passo seria a mesma coisa, verificação da armadura mínima, como vimos anteriormente. Então, chegamos aqui na mesma solução. Tem mais 2 vídeos com outros exemplos, utilizando tabelas também. Qualquer dúvida, é só me procurar. Um abraço para todos.